Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou feliz por poder mais uma vez ministrar a palavra de Deus. E não adianta, todas as vezes é a mesma situação. Minha perna treme, né? Um medo. Mas Deus está conosco, amém? Feche os seus olhos, vamos cantar um hino. Aleluia. Glória a Deus. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, vamos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso foi o dia quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Ali houve uma garantia de que Ele estaria conosco todos os dias, em todas as situações. Jesus está conosco. Amém? Ele está no controle de tudo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas Jesus sempre esteve no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Aleluia. Estou feliz com Jesus nessa noite, porque Ele nos surpreende. Amém? Abra a tua Bíblia. Louvado seja Deus. Lá em Marcos, no capítulo 4.
Marcos capítulo 4, versículo 35 adiante. Aleluia. E diz assim as Escrituras: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Deus agora no finalzinho da tarde colocou essa palavra no meu coração. Eu recebi o convite terça-feira que eu ia estar ministrando a palavra hoje. E agora à tarde o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu creio que se Ele está ministrando essa palavra, é porque existem pessoas aqui nessa noite que estão no meio de um mar revolto, de uma situação muito difícil. Tem pessoas aqui nessa noite que está vendo a água já entrar dentro do barco. Tem pessoas aqui nessa noite até com certeza que não tem mais jeito, que o barco vai afundar. Mas Jesus, Ele coloca essa palavra no meu coração para dizer para você que Ele está no controle de tudo. Ele sempre esteve no controle de tudo. Se você analisar o detalhe do texto, o início do texto, a palavra do mestre diz: Ele garantindo, Jesus garantindo para os discípulos: passamos para outra margem. Já havia uma certeza que todos iam atravessar. Existe uma certeza que todos nós vamos chegar, que nós vamos passar para o outro lado. Mas há situações que vêm para desencorajar, para desanimar, para parar, para intimidar, às vezes para humilhar, às vezes para desprezar, para fazer você pequeno, você insignificante. Tem sido muito grande, porque Satanás, ele é covarde, ele age covardemente contra os eleitos do Senhor. Por isso que temos que examinar as Escrituras todos os dias. Por isso que não nos cansamos em dizer que o manual da nossa vida é a Bíblia Sagrada, porque tudo está escrito na Bíblia. Tudo está na Bíblia. E a luta nesses dias é para que as pessoas não leem a Bíblia, para que as pessoas não orem, para que as pessoas não participem de uma escola bíblica dominical. Ainda eu disse essa semana: se eu tivesse escolha, porque quem rege a nossa vida é Deus, mas se Deus me desse a oportunidade de escolher os dias que eu queria estar na igreja, nesse tempo, é de segunda-feira, nas orações que nós estamos tendo de segunda-feira, e de quinta-feira na escola bíblica, no estudo bíblico. Todos os dias é bênção, mas se eu tivesse que escolher, eu escolhia, porque é os melhores dias. É os dias onde Deus fala, onde Deus manifesta poder e glória. E nós observamos que a luta nesses dias é medonha para as pessoas não orarem.
para as pessoas não estudarem a Bíblia. E quando nós enfraquecemos na palavra, Satanás vem com uma onda de maldade, com uma onda de covardia, para paralisar o povo de Deus. Pessoas paralisadas, pessoas enfraquecidas, pessoas se dando por vencida. Isso é inadmissível para nós que somos filhos de Deus. Conhecendo as Escrituras, sabendo que o Senhor, lá em Gênesis, fala que colocou, que criou todas as coisas e depois criou o homem para dominar as coisas. Deus nos criou para governar as coisas. Deus criou todas as coisas, depois Ele cria o homem para governar sobre as coisas. E as pessoas se dando por vencida, mesmo tendo a garantia de Jesus. Igual Ele disse nesse texto, que atravessaríamos para o outro lado. Nós vamos atravessar para o outro lado. Isso que você está vivendo não é o fim. Essa situação que você se encontra não é o final. Isso que você está passando não é o findar da tua vida. É momentâneo. Toda tempestade é momentânea. Toda adversidade é momentânea. Para chegarmos até aqui na condição de ministrar a palavra de Deus, os irmãos que não me conhecem direito, esses dias o pastor disse, eu já vai fazer 17 anos que eu estou nesse ministério. E eu cheguei aqui nesse ministério, nós éramos lá no outro salão e cheguei como um membro, uma pessoa que queria uma mudança de vida, queria uma transformação. Primeiro eu vim sozinho, depois eu trouxe a minha filha no colo, depois a minha esposa começou a caminhar com a gente. E para chegarmos até aqui no dia de hoje, nós enfrentamos muitas situações, muitas tempestades, muitas adversidades, muitas situações que vieram para tentar nos parar, nos bloquear, tirar o plano e o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Eu estou dizendo isso nessa noite porque Deus tem um plano e um propósito sobre a tua vida, um propósito eterno sobre a tua vida. E Satanás, sabendo, ele lança as situações para te enfraquecer, para que você não alcance uma condição plena de fé e certeza e convicção, aleluia, de que Deus é maior do que tudo, de que nada é maior do que Deus, nada se compara à grandeza do nosso Deus. É papel de Satanás escurecer as situações. É papel de Satanás colocar medo. O medo tem vencido muitas pessoas. O medo tem colocado pessoas enfermas, pessoas depressivas. O medo de enfrentar a situação. O medo de enfrentar o problema. O medo de encarar a realidade. Sabemos que a nossa vida ela é feita de etapas. Enquanto nós não vencemos aquela etapa, nós não passamos para outra etapa. Observe que quando os discípulos entram no barco, está tudo tranquilo. Quando eles embarcam naquele barco, está tudo tranquilo. Talvez foi assim que aconteceu na tua vida. Talvez foi assim que aconteceu na minha vida, porque quando nós começamos a caminhada com Jesus, tudo parecia tranquilo e normal. E quem vive com Jesus não tem uma vida normal. Quem vive, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, nunca mais terá uma vida normal. Nunca mais terá uma vida tranquila. Nunca mais terá uma vida sossegada. É isso que as pessoas precisam entender. Que o nosso padrão não está alinhado com o padrão do mundo. O mundo só ama quem ama Ele. O mundo só convida para ir na casa aqueles ao qual eles gostam. O mundo só investe naquilo que causa resultados para ele. Mas no reino de Deus se torna tudo diferente.
Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós aprendemos com Ele mesmo a abrir mão das coisas, a abrir mão das nossas vontades para viver a vontade do Senhor. Uma vez sabemos que a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia me dá essa certeza. Mas viver para Cristo é abrir mão de si mesmo, é abrir mão da sua vontade, do seu querer e viver a vontade do Senhor, o querer do Senhor na tua vida. Você está disposto nessa noite a viver a vontade do Senhor na tua vida? Você está disposto nessa noite a se entregar totalmente ao Senhor? Uma vez que aqueles discípulos entraram naquele barco na companhia de Jesus Cristo, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade, que o mar estava revolto e a água ela entrava dentro do barco. O próprio Jesus levando os seus discípulos a uma aula de confiança e de fé. Talvez o Senhor está permitindo isso na tua vida, para te dar uma aula de confiança e de fé. O que é ter fé? Eu costumo dizer que ter fé é você não saber nadar, ir lá no meio do oceano e pular no lugar mais fundo, na certeza que você não vai se afogar. Isso é um exemplo de fé. As coisas de Deus não são natural. Quando falamos de Deus, das coisas de Deus, estamos falando de coisas espirituais. Tudo que envolve Deus, tudo que envolve as coisas de Deus, é espiritual. Os nossos olhos sempre são carnais. Os nossos olhos sempre querem benefícios. Eu tive uma experiência semana passada. Todos os dias eu vou almoçar em casa, eu faço minha hora de almoço em casa, eu almoço e fico lá. Sexta-feira passada, aconteceu uma situação, eu não consegui almoçar em casa, acabei parando numa lanchonete para comer alguma coisa. Aí entrei lá dentro, pedi um pastel de queijo, que eu gosto, e sentei esperando ali fora, na área da lanchonete, sentei na mesa. E não é de costume eu fazer isso. Estou ali olhando para a rua, os carros passando. Daqui a pouco sai uma senhora na porta. Para um carro vermelho na porta da lanchonete. E eu sozinho ali sentado, a mulher da porta olha para o carro e diz: "Oi pastor, a paz." O pastor lá de dentro do carro: "A paz." Aí ela vai até na porta do carro, começa a conversar com o pastor. E ela começa a conversar alto e eu acabo ouvindo. E eles estavam falando sobre uma pessoa que estava internada. E ela dizia: "Não, ele já está indo para o quarto, pastor." E ali eles se despedem. E ela sai da porta do carro, vem entrando e vai dando tchau. "Tchau, pastor, Deus abençoe, Deus abençoe." E o pastor vai embora. E tinha acontecido uma situação ali na rua, tinha passado um caminhão alto e tinha batido nos fios de telefonia, de internet, tinha caído tudo para baixo. E naquele quarteirão não estava tendo internet, nem telefone. E essa mesma mulher, ela para na porta e os homens já estavam lá mexendo. Essa mesma mulher, ela para na porta, ela vê os homens mexendo e ela estava meio apavorada. E Deus me levou ali naquele dia para ouvir essa mulher falar isso e para me ensinar uma lição. Porque ela fala assim: "Vocês arrumando a minha internet aqui, o resto que se exploda. Dando certo a minha internet aqui, ó, o resto não estou nem aí." Ela só fala isso. Ela não sabia quem eu era, ela não me conhecia. E ela entra para dentro e a hora que ela entra, Deus começa a falar comigo. Que assim está o povo de Deus, preocupado em resolver só os seus problemas. Foi o que ela disse: "Se resolver o meu aqui,
Ela não estava preocupada com as outras pessoas. E às vezes nós somos assim. Nós não estamos preocupados com os outros. Nós estamos preocupados somente com a gente. Temos cara de crente, falamos como crente, mas existe um interesse dentro de nós que só beneficia nós. Aí Deus me leva na passagem da multiplicação dos pães, onde o menino chega com 5 pães e 2 peixinhos, entrega nas mãos do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus mata a fome de todas aquelas pessoas. E nesses dias que nós estamos vivendo, está faltando pessoas assim, que lança algo na mão de Jesus, não para resolver só o problema dela, mas para resolver o problema de todos. Os discípulos se apavoram naquele barco, eles se preocupam com a vida deles, eles estavam preocupados com eles, com medo de morrer, com medo do barco afundar. Mal sabia eles que eles estavam ali na presença física de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos apavoramos com os nossos problemas. Tudo bem, nós não temos a presença física de Jesus, mas nós temos a presença do Espírito Santo deixado por Ele, para conectar o nosso coração diretamente com o dele, e receber as diretrizes dele, e receber a solução dele. Em abrirmos o nosso coração verdadeiramente, independente da situação que você está vivendo, desse problema que você está passando, nós estamos conectados com o céu. Nós temos como respaldo da nossa vida Jesus Cristo de Nazaré, que, para você lembrar nessa noite, foi aquele que deu a vida por você, foi aquele que se fez maldito por você, lembra? E Ele não fez isso para você ter essa vida que você está tendo. Ele não fez tudo isso para você viver dessa maneira que você está vivendo, num mundo de ilusão, num mundo de muitas vezes de infidelidade, de falta de amor e de perdão. Jesus morreu naquela cruz, para que hoje os nossos olhos espirituais fossem abertos e nós compreendêssemos a vontade dEle na nossa vida, que vai muito além do que isso que você está pensando, que vai muito além do que esse probleminha que você está aí. Ele nos garantiu vida e vida com abundância. Ele nos garantiu vitória. Ele nos garantiu unção, poder. Nada é maior do que Jesus. Nada é maior do que Deus. Eu quero ler uma palavra que está lá em Isaías capítulo 43. Eu me converti através dessa palavra. O primeiro texto da Bíblia que eu li convertido foi esse texto que nós vamos ler agora. O convite que Deus me fez para vir para o ministério foi essa palavra, Isaías 43. Aleluia. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia.
Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A bagunça, a desordem, quem faz é Satanás. Quem está fazendo toda a lambança, toda a arruaça, toda a sujeira, porque ele já sabe que os dias estão se encurtando, é Satanás, querido. Quem quer saquear a igreja, arrancar a fé das pessoas, a esperança, a alegria, é Satanás. Jamais que Jesus faz isso com o filho dele. Não faz sentido ele ter entregado a vida dele por amor a você e colocar você numa situação difícil, colocar você em maus lençóis. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. É preciso ter um despertamento. O despertar para Jesus é olhar para Ele, ter Ele como alvo e viver a vontade de Deus, independente das circunstâncias. A Bíblia diz que existem dias bons, dias maus e dias de adversidade. Esses mesmos discípulos passaram dias bons com Jesus, dias alegres, dias felizes, mas nesse dia aqui foi um dia de aula, e eles foram reprovados, porque eles achavam que viver para Jesus era só um mar de rosa, e muitas das vezes não é. Nessa situação que você está passando, Ele está com você. Eu tenho uma certeza absoluta que Ele está com você. O que precisa é despertar. O que nós precisamos é nos despertar e viver em fé todos os dias, rompendo em fé. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, não foi nada fácil. Essa semana eu estava lembrando, me pegando nos meus pensamentos, e assim, de quando eu convertido, eu nunca vivi um tempo tão lindo ao qual eu estou vivendo em Deus, porque a prosperidade é todas as áreas da nossa vida está bem, não é a gente ficar rico, milionário, mas prosperidade é você olhar para todas as áreas da tua vida e está tudo bem, isso é prosperidade. Mas eu enfrentei muitas coisas para ter a condição espiritual que eu tenho hoje, a capacidade de me expressar e a certeza no falar. Quando aceitei Jesus, eu ia para a igreja e eu ia a pé, e a minha casa era longe. Essa semana eu lembrei, porque tem coisas que a gente fez, que talvez se a gente tivesse que voltar a fazer, a gente pensava. Mas domingo, 5 horas da tarde, que era o dia que a gente ia para a igreja, eu pegava o meu violãozinho, colocava uma roupa social, colocava nas costas e batia a pé sozinho, da minha casa para a igreja. Pensa numa alegria. Pensa numa alegria. Poxa, eu estou indo para a casa de Deus. Uma vez que eu cantava, já cantei em muitos lugares. Eu sou filho de obreiro de igreja, meu pai era obreiro da igreja do Evangelho Eterno. Fui apresentado nessa igreja, mas fui aceitar Jesus com 23 anos. E sempre fui criado num temor a Deus. E eu lembro que eu saía a pé cantando, ia com o violão, uma alegria. Aí eu lembrei que quando a minha esposa começou a vir para a igreja, a gente não tinha carro. Aí eu ia 5 horas, o culto sempre começou 7 horas no domingo, ela ia para a igreja, era longe, ela ia de a pé também com a Ana Lívia. E ela ia de chinelo, de borracha, até na esquina da igreja. Chegava na esquina da igreja, ela colocava o salto e acabava de chegar. Começamos a viver em Deus, a alegria de poder estar na casa de Deus, a alegria de poder estar na presença de Deus, a alegria de participar das coisas de Deus. Eu sempre fiz as coisas para Deus com muita alegria, com muita dedicação, porque eu aprendi a amar Jesus, o autor da minha vida, aquele que teve misericórdia da minha vida. E nós começamos a caminhar com Deus e participar das coisas. Daqui a pouco a minha esposa já estava ajudando na igreja também. Quantas vezes a gente descia para lavar a igreja, eu, ela e a Ana Lívia era pequenininha, nós pegava a igreja para lavar sozinhos. Eu chegava do serviço, trabalhava num horário, eu chegava 2 horas da tarde,
E a gente ia numa felicidade para a igreja, com os baldes, com os produtos de limpeza, lavava a igreja, os irmãos chegavam para cultuar, a igreja estava limpinha, aí a gente ia para casa, mas sempre com alegria no meu coração. Eu sabia para quem eu estava fazendo. Tem muitas pessoas que no dia de hoje não sabem nem a quem ele está servindo. Tem muitas pessoas vagando com a mente dentro da igreja, não sabem nem quem é aquele que ela está servindo. Porque não está relacionado com aquilo que nós estamos fazendo. Está relacionado com aquilo ao qual nós estamos transformando. No que você está transformando? Em quem você está se transformando? Sabemos que o dom de Deus, as características de Deus é o amor. Então, se está faltando amor em mim, é sinal que eu estou longe de Deus. E logo fazendo as atividades da igreja, Deus me separou para ser obreiro. Eu sentava na última cadeira, eu via as pessoas ajoelhadas no altar orando, e eu falava, meu Deus, eu nunca vou ter coragem de fazer aquilo, de ir lá na frente, ajoelhar e orar. E na medida que eu fui me entregando, Deus foi me pegando para Ele. Na medida que eu fui abrindo meu coração, Deus foi me pegando para Ele. Deus foi me trazendo para Ele. Aí logo veio a consagração de obreiro, eu fui para diácono. E caminhando com Deus, e entregando a minha vida para Jesus. Ninguém chega no altar para ministrar uma palavra sem ter uma vida com Deus, sem ter uma história com Deus. Ninguém pega um microfone para pegar uma palavra sem ter tido uma vida com Deus, sem ter tido um encontro verdadeiro com Deus, querido. E logo passou-se mais tempos, e aquela alegria foi se transformando em luta. Começaram a vir as lutas, começaram a vir as adversidades, começaram a vir os desempregos, começou a vir enfermidade, coisas para enfraquecer a nossa fé, para enfraquecermos, tirarmos as esperanças. É isso que Satanás faz. Na medida que nós damos um passo de fé, que você dá um passo de fé, Satanás levanta um exército para te intimidar. E talvez é dessa forma que você entrou aqui nessa noite, intimidado por Satanás. Eu estou te contando isso para dizer para você que vale a pena servir a Jesus e entregar a vida totalmente a Jesus. A minha filha foi criada dentro da igreja, ela tinha 1 ano e 7 meses, tudo que a gente fazia, a gente levava ela. Tudo que você imaginar que eu fazia, eu ia para a igreja, eu ia visitar outras igrejas. Eu não tinha carro, eu dependia de carona, ela ia no meu colo. Eu já contei isso aqui na igreja. E ia em outra igreja ministrar louvor, chega lá, não conhecia ninguém, ela dormia no meu colo. Eu pegava a capa do meu violão, eu forrava no altar, colocava ela dormindo e ia ministrar louvor ao Senhor. Sempre na certeza do Deus que eu estava servindo. Sempre no propósito de querer mudança, de querer transformação, de querer novidade de vida, de querer viver uma alegria, de querer viver algo novo. As circunstâncias se levantam, as tempestades se levantam, as dificuldades se levantam para te intimidar, para te fazer pequeno e te fazer parar. E eu estou dizendo aqui nessa noite para você, debaixo da glória de Deus, que vale a pena enfrentar a tempestade, vale a pena enfrentar dificuldades, vale a pena enfrentar humilhações por amor a Jesus, porque o dia chega. A roda gira, a roda gira, as etapas vão passando, e chega o dia, e vai chegar o seu dia, e vai chegar a tua vez. Levante a tua cabeça nessa noite. Eu deitava no meu quarto, numa casinha que eu morava aqui no Pérola, 3 cômodos, tudo embolorada, chovia, a água batia, a parede ficava preta. Eu ia dormir de noite, eu espirrava, por causa daquele bolor. A Ana Lívia deitava na cama, e ali a gente começava a sonhar.
ela era tão pequenininha e a gente começava a falar e conversar do que a gente queria em Deus, do que nós queríamos que Deus fizesse na nossa vida, daquilo que nós queríamos que acontecesse na nossa vida. Isso se chama planejamento. Você planejar algo em Deus, você planejar a tua vida em Deus, aonde você quer chegar em Deus. Tem pessoas que nem isso está fazendo mais, que abraçou a derrota, abraçou os problemas, abaixou a cabeça e disse: é isso mesmo, é assim mesmo. Não é assim. Deus não te fez para isso. Deus não te fez para isso. Passamos para o outro lado. Tem que ter coragem para entrar no barco. Tem que ter coragem para aceitar esse convite. Tem que ter muita coragem para entrar nesse barco e aceitar esse convite. Jesus, uma certa feita, sobe no barco. Eu acho que é uma das únicas situações que tem, que ele sobe no barco para ministrar para os discípulos. E a simbologia dessa passagem é que quando ele sobe no barco, ele está dando a certeza da escolha dele, do lado dele. E aí ele faz o convite. O que existe hoje é pessoas cheias de dúvidas e de incertezas, com medo de entrar no barco, com medo de viver com Cristo. Eu disse para vocês que eu indo para a igreja, numa das vezes que eu fui a pé, naquele sol quente, meu violão nas costas, eu gostava de pôr a camisa branca de obreiro e a gravata preta, eu já ia assim, e eu andando, marchando a Bíblia aqui, o violão nas costas e andando na rua. Passei na frente de um bar, andei um pouco para frente, saiu um cara na porta do bar e gritou assim: ô crente sem vergonha! Nossa, fiquei morrendo de vergonha. Ô crente sem vergonha! Eu falei, nossa, aí que eu andei rápido mesmo. Eu falei, nossa, quem que é? Aí eu dei uma olhada para trás, era um tio da minha esposa. Ele ia sempre naquele bar. E ele falou brincando comigo, né? E eu continuei andando. E eu falei para Jesus: pega ele, Jesus. Assim como o Senhor me pegou, pega esse camarada. Passou um tempo. Esse cara estava no portão da minha casa, de bicicleta, chorando, com uma situação. E ali no meio da rua, nós ministramos algo de Deus sobre a vida dele. Colocamos a mão nele no meio da rua, comecei a orar. E ele foi aceitar Jesus lá na nossa igreja, se batizou. Você está disposto a viver para Jesus? Você está disposto a ser humilhado, a ser maltratado, por amor a Jesus? As pessoas só querem o mel, não é verdade? Elas só querem as bênçãos, elas só querem a parte boa. Mas na hora da tempestade Ele continua sendo Deus. Na hora da dificuldade Ele continua sendo Deus. Na hora do luto, Léo, Ele continua sendo Deus. Continua sendo o mesmo Deus que não abandona, que não desampara. Um Deus que cuida. Você está disposto a entrar nesse barco? Você está disposto a viver para esse Jesus? Se coloque de pé nessa noite. Antes da gente orar, oração forte de libertação, eu queria que você fechasse os seus olhos e
colocasse a mão no teu coração. Você que entrou aqui aflito nessa noite, eu tenho a certeza que Deus já trabalhou no teu coração. Eu tenho a certeza que Deus já trouxe o refrigério para a tua mente. Porque maior é o que está em nós do que aquele que se encontra no mundo. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Diga para Jesus: eu te aceito, Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Apaga todos os meus pecados e as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida.